Olá, amigos. Eu sou Maria Aparecida. Esse é o canal Mediunidade Clínica, dedicado a falar sobre temas relacionados à sensibilidade do ser. Vamos começar? Hoje nós vamos responder a uma questão que foi enviada por um aluno do Paraná. Paraná tem escrito Barvequiano, né? Não sei qual é que é, mas tem, né? Então, ele disse assim, para eu falar um pouco sobre descobrir o propósito, que ele já ouviu outras vezes e que ele não tem uma noção clara do que é isso. Então, a gente vai responder. Há momentos que a gente tira para responder pergunta. É uma aulinha curtinha para falar um pouco do propósito, né? A pergunta dele é assim: eu não sei como encontrar o meu propósito de vida. Então eu vou contar um pouquinho disso e aí ver se a gente consegue entender. Se não ficar muito claro, a gente retoma tantas vezes quantas forem necessários, tá? Mas tá bonitinho, eu gostei. E você sabe que eu gosto do que eu faço, né? Então, sou muito suspeita. Se a gente der um passeio lá pela literatura, para a gente olhar os deuses, a mitologia, né? Nós temos Cronos, o deus do tempo, que é o deus do tempo linear. Eu venho aqui, eu vou viver 50 anos, 60 anos, eu já tenho 76, né? Então, tá bom, é esse tempo linear. E nós temos Kairos, que é a qualidade do tempo, o Deus da oportunidade. É um tempo de oportunidade, um tempo de colheita, o tempo de Deus. Não é um tempo linear, é uma qualidade, é uma oportunidade que está lá. Então, esse tempo, ele tem várias conotações, né? E Kairos tinha, então, ele representava o momento certo. Hoje a gente ia falar que é o tempo de Deus, né? Então, a gente veio para cá, eu não sei quando eu não sou uma coisa, não vi, eu paro e olho a natureza, né? Você chegou aqui no planeta, eu cheguei, a gente não lembra nada, a gente nasceu, tá aí, você tem um tempo de permanência. É o Cronos, você tem um tempo de permanência aqui e você tem um tempo para as suas oportunidades, para o seu desenvolvimento. Só que você tem o tempo, tem as oportunidades e tem arbítrio também. Nós ganhamos um certo arbítrio, uma certa escolha para a gente trabalhar enquanto a gente está por aqui. E com tudo que chega no planeta, com todo mundo, é assim. As plantinhas chegam para ficar um tempo, mas as plantinhas não têm arbítrio como nós temos. Elas não vão viajar, elas não vão estudar, elas não escolhem coisas. O dela está tudo muito pré-determinado, não é? Se você olhar os animais, eles também têm um tempo no planeta, mas eles têm mais mobilidade. Ele fica aqui, ele fica ali, ele anda, ele tem uma participação para nós mais efetiva. Mas, sabe, tudo tem uma função. Estou querendo chamar a atenção para isso, né? Porque tudo tem uma função. E a natureza, por sua vez, não curte a inutilidade. Você olha o processo evolutivo. Desde lá de trás do primata, até hoje no Homem sapiens e no homem religioso, né? Você vê que a coisa vai andando, e o homem, ele saiu lá de trás das cavernas e ele chegou hoje no computador. E estamos falando pelo milagrinho da internet, eu acho isso ótimo. Mas eu quero saber se esse desenvolvimento intelectual que ele teve, lá dentro houve um desenvolvimento moral também, ou a coisa tá lá meio brava, ou a gente usa a internet para tacar pedra nos outros, assim, não taca pedra, mas, né, joga veneno, né? Então, veja, você tem um desenvolvimento intelectual, mas eu estou olhando a outra coisa, o outro nível de desenvolvimento. Então, a natureza pede que tudo que você faça vá no rumo da evolução.
Tacar pedra através do computador, será que é legal para o nosso processo evolutivo, né? Aí já é uma hora de você pensar. Tudo que você faz, então vamos pensar assim, tudo eu faço como uma missão, eu faço como um propósito. Lembra da pergunta, o propósito? Eu faço como uma missão, eu faço com um sentido, eu faço com propósito, eu faço com boa vontade. Tá, então a gente vai olhando isso de fazer com boa vontade. A criança vem, cresce, vira um adulto, multiplica, trabalha, depois lá envelhece e morre. E a outra criança vem, nasce, cresce, multiplica, adulto e morre. E isso vai indo, vai indo. Nossa, mas que coisa, vim aqui. Qual é o propósito então? Eu venho, nasce, cresce, vive e morre. Para quê? Todo mundo é assim? Depende do pensar do cada um, do para quê. Para quê? Na minha cabeça é assim, para evoluir. Se na sua cabeça também for para evoluir, nós vamos continuando a nossa conversa, né? Todos participam por uma ordem vital, é a vida que dá isso, é a natureza que traz essa proposta. Então você nasce bebezinho, sem dente, pequenininho, sem cabelo, não fala, cresce, anda, estuda, trabalha e morre. E para que serviu tudo isso? Se eu olhar sem uma função maior, só para morrer, tudo isso só para morrer, fica sem sentido. Então, para que serviu? Não é possível que a vida, essa inteligência que criou tudo, né, não tenha um propósito. Então, tudo tem um propósito. Não é possível que a vida não tenha. Então, como você não sabe qual é o propósito, ninguém veio aqui falar nos seus ouvidos, então o sujeito, a pessoa, o cidadão, dá um sentido para a vida dele. Ah, então eu vou ver para que serve a minha vida. Olho lá para a natureza. Ah, o pé de laranja tá lá. Que bonito, deu flor, agora deu fruto. Ó, vamos lá comer laranja no pé, uma delícia, né? Então, o propósito da laranjeira, da laranja. Ah, mas ela não chupa a laranja que ela dá. Eu vou lá e chupo a laranja que ela dá. O pé de feijão também é por aí. O propósito dele é dar feijão, mas ele não come o próprio feijão. Quem come o feijão sou eu. E o sol? Qual é o propósito do sol? Se não tivesse sol, nós não teríamos vida na Terra. Então você vai vendo que as coisas estão interligadas, que cada um tem um motivo para existir e que esse motivo não é à toa. E o homem? Qual é o propósito do homem? Existe um pedaço da filosofia que chama teleologia, que fala da finalidade das coisas. Para que serve? Qual é a finalidade última? E tinha um filósofo, Hegel, né, que a obra dele se dedica, em grande parte, a falar da finalidade. Né? Ele fala do processo histórico da humanidade com essa visão de finalidade. Para que isso tudo? Do movimento de cada realidade, de cada pessoa e do movimento de cada um, que explica um trajeto, uma direção. Ah, então propósito, para que serve, uma direção, está clarificando? Pois então, se está clarificando, vamos continuar, né? O cara, tá, para que esse cara nasce, né? Ele desenvolve uma habilidade, porque com aquela habilidade ele vai ver. Então, esta habilidade tem a ver. Então, você começa a pensar que, em última instância, é para se realizar, para fazer a realização do espírito, para eu trazer todo o meu potencial para fora, uma coisa que sirva para mim, para o meu próprio desenvolvimento, e como as plantinhas, e como o sol, e como a água, para eu participar também do desenvolvimento do todo. Então, quando você vê lá a moça no jardim, a moça pensa, ela está lá, mas a plantinha não pensa. Então, e uma coisa complementa a outra. O homem participa e constrói com o próprio desenvolvimento, e o homem
pensa, o homem tem consciência, então eu vou convidar a minha consciência a participar desse meu rumo na vida, dessas coisas que eu faço, que eu penso, que eu executo. E como é que eu posso participar disso, né? Qual é a minha missão? Aparecida falou, mas eu não sei qual é a minha missão. Meu filho, eu sei qual é a minha, né? Agora, a da pessoa lá do outro lado, eu não sei qual é, mas então a gente tem um rumo para a gente olhando isso. Qual a minha missão? Qual é o meu objetivo? O que eu busco na vida? Eu busquei ser professora, então fui lá estudar, dei aula, né? Eu busquei ser mãe, tive 4 filhos, depois aí as crianças cresceram, eu falei, não, eu ainda gosto de trabalhar, gosto de fazer mais coisa, aí fui escrever livro, aí fui ser terapeuta, aí. Então, você vai vendo que você vai participando do seu próprio desenvolvimento. E para que tudo isso? Porque eu acredito que a vida, ela não se prende à parte material. Você tem outras dimensões de vida. Então, eu tenho olhos voltados para o processo evolutivo. Então, estou fazendo a mãe participando do processo evolutivo meu e dos meus filhos, porque a minha experiência me fez crescer como pessoa. Enquanto professora, fui lá, dei aula com meus alunos, eles aprenderam e eu também aprendi, acho que mais eu que aprendi com eles do que eles comigo, né? E depois mais eu aprendo com meus clientes do que eles comigo. Então, eu fui caminhando num processo de desenvolvimento da minha consciência. Então, isto é o para quê? O meu propósito, desenvolver a minha consciência. Vai juntando os pedaços, vai vendo se tá, e aí se tá dando, né? Então, e cada coisa que você vai fazer, se a ideia é desenvolvimento, não é fazer coisa porca, coisa de qualquer jeito, coisa jogada. Não, eu vou fazer o melhor que dá. Aparecida, mas vai fazer tudo melhor que dá? É tudo melhor que dá. Não estou falando de perfeccionismo, que aí você não consegue fazer nada, né? Não, é fazer o que é possível de melhor neste momento, com aquilo que eu tenho. Mas a ideia é do melhor, que é como eu posso fazer aquilo. Pronto, quando você descobrir uma coisa que você gosta de fazer, que você tem habilidade para aquilo, que o seu grupo precisa daquilo, então você deita e rola, porque aí você vai fazer daquilo a sua profissão e você vai crescer enquanto pessoa, enquanto consciência, espiritual, enquanto alma, através do trabalho que você faz. Então, o trabalho não é só para eu ganhar dinheiro. Eu vou ganhar dinheiro sim, vou lá no supermercado, vou pôr gasolina no carro, tudo certo. Mas não é só isso. Eu preciso gostar do que eu faço e eu preciso fazer o melhor que eu sei. Porque quando eu faço o melhor que eu sei, pronto, já deu. Aí eu descobri a receita. Quer dizer, quando eu faço o melhor que dá, eu estou fazendo com aquilo que é possível dentro daquilo que eu tenho. Então, o sentido se relaciona com o interior de cada um. Você que me escreveu, você vai lá dentro de você e vai ver, você olha, observa bem as coisas que você gosta, que você curte, porque todo mundo gosta de alguma coisa. Ou então, se você não descobriu ainda, você para e olha as coisas que você está fazendo, que você leva jeito para aquilo, que você curte aquilo, que é prazeroso aquilo. O verbo é sentir. Eu preciso estar presente naquilo que eu faço para perceber se aquilo é legal, né? Então, ajudas que a natureza deu para a gente fazer isso. A observação. Você vai observar o seu interior. As coisas que você gosta não estão lá fora, estão aqui dentro. A satisfação é interna, né? A observação é uma ferramenta e a reflexão é uma ferramenta mais requintada ainda. Refletir, eu estou pensando sobre aquilo e eu pensando com a minha consciência sobre o meu processo de desenvolvimento.
vou voltar o pensamento para mim mesma, o refletir, esse refletir sobre si mesmo, né? E veja qual é a coisa que você gosta de fazer, qual é o seu talento, para que você tem disposição. Quando eu era pequena, às vezes eu ouvia alguém falar assim para mim: menina, fica quieta, você fala demais. Ganhei a vida falando. Olha, falar para mim é um talento. Eduquei centenas de pessoas, de alunos falando. Faço terapia através da fala. Então, aí eu fui descobrindo os talentos, né? Aquilo que a pessoa disse para mim, você fala demais, e botou aquilo como uma coisa ruim, uma desqualificação. Falo demais lá na cabeça dele. Eu gosto de falar, deixa eu falar. E eu continuei falando vida fora. Falar para mim é um talento. Depois eu descobri que esta fala poderia ser escrita. Aí eu fui para a editora e virei escritora. Mentira, não virei escritora. Eu sou uma professora que escreve sobre processos de aprendizagem, mas vulgo escritora. Mas então, veja, você vai descobrindo coisas em você. Volta lá para você, menino do Paraná, e fala assim: qual é o meu talento? Qual é a coisa que eu curto fazer, né? O que eu posso fazer, o que eu sei fazer, o que eu gosto. Eu gosto, mas eu não sei. Bom, eu gosto, mas eu não sei, mas eu posso desenvolver uma habilidade. E junta ainda, para ficar mais completo o pacote, eu gosto, eu sei ou desenvolvo a habilidade e o povo que está ao meu redor precisa. Porque se ele precisar, ainda vou transformar isso numa profissão. E olha que maravilha, vou ganhar para fazer o que eu gosto e ainda crescer como pessoa. Gente, a vida é linda. Basta que você tenha olhos de ver as oportunidades e a beleza que a vida traz para você. A oportunidade de estar aqui presente, ter consciência, saber quais são os seus talentos, curtir isso, fazer bem feito, aumenta a sua autoestima, transforma isso em profissão, ganha com isso, se aprimora, leva você e o seu grupo para frente. Me sinto a própria heroína. E isso tudo vai auxiliando o nosso processo de autoestima. Lá no fundo, quer a gente esteja pensando na autoestima ou não, ela vai acontecendo junto. Reflete sobre isso. Refletir, pensar, olhar, né? Sobre isso. Veja, o pé do abacaxi, ele não come abacaxi, né? Mas a lua brilha a noite inteira e o abacaxi nasce no tempo certo e tem a vida dele. A lua tem uma vida maior, vira mais tempo, mas ela também tem uma função lá. O sol também tem uma função. A lua faz sempre a mesma coisa, o abacaxi faz sempre a mesma coisa, o sol faz sempre a mesma coisa. E o ser humano é dotado de arbítrio. Por isso a observação e a reflexão. Você pode arbitrar um determinado arbítrio, você pode arbitrar naquilo que você quer fazer, naquilo que você consegue. E a educação também interfere, porque na filosofia atual, materialista, mecanicista, que conta o acúmulo que eu tenho, acúmulo de coisas, de carro, de bem material, de dinheiro no banco, olho muito por dinheiro, não estou brigando com o dinheiro, mas eu estou falando do pensar que leva ao dinheiro. Nem que seja por corrupção, eu vou ter um monte de dinheiro, tudo errado, né? Então a gente vai olhar, precisa refletir o que eu gosto e aí o que eu vou fazer e como eu vou fazer, porque corrupção não é só para político desonesto, tá? Corrupção é também quando a gente ganha um troco a mais e não devolve. Corrupção é quando a gente quer levar uma vantagem em tudo, sabe? Eu fico passando pano assim. Isso é um aspecto cultural que isto não leva àquele desenvolvimento que a gente estava falando lá no começo, né? O
propósito é eu me aprimorar através do meu talento. Eu quero que isso tenha ficado mais ou menos claro, né? Que o meu propósito de vida, que eu não falei qual é o seu porque eu não sei, mas mostrei qual era o meu, é eu me aprimorar enquanto pessoa, enquanto consciência, através do meu talento. A minha própria vida vai me transformando numa pessoa melhor. Eu vou dar uma aula melhor, eu vou experimentar uma maternidade e ser uma pessoa melhor, eu vou ser terapeuta e isso vai fazer de mim uma pessoa melhor. Entendendo, eu reconheci o meu talento, eu aprendi com o meu talento, eu fiquei melhor com o meu talento e eu servi o outro com o meu talento. Oh, que legal! Então, passei no ISO 9000 de qualidade, né? Pensa numa balança, pensa que tem um eixo, nós temos vários eixos na vida, e vamos pegar o eixo como inconsciente e consciente. No inconsciente não estou vendo, mas no consciente, as coisas que estão no meu cotidiano, a minha saúde, a minha rotina, mostram também o como eu trabalho com esse eixo do servir, como eu trabalho com este trabalho que eu tenho. Em última análise, para que eu trabalho? Só para eu ganhar dinheiro? Não, isso é muito pouco, né? Então, esse eixo tá lá. E você sabe que aqui na minha escolinha tem que estudar, tem que pesquisar, tem que participar do próprio processo de desenvolvimento. Sem o que o desenvolvimento não acontece. Ninguém vai se desenvolver por você. Fica com um abraço grande. Até o nosso próximo encontro.